A santidade evangélica se distingue da simples moralidade filosófica. Muitos pensam que, se aplicando ao estudo da filosofia, poderão se aperfeiçoar na teologia que conduz ao verdadeiro conhecimento de Deus. Temos demonstrado que uma sabedoria natural, fruto de uma inteligência natural, não é a sabedoria espiritual que procede de Deus e que é sobrenatural em sua natureza e que demanda, portanto, crescimento espiritual progressivo para que possa ser revelada e infundida em nós. A sabedoria natural não pode propiciar o crescimento da nova natureza, senão a sabedoria sobrenatural, que é infundida pelo trabalho do Espírito Santo nos que são regenerados. Daí, a sabedoria natural dos ímpios não pode lhes valer um só centavo, quanto ao aperfeiçoamento espiritual deles, em crescimento de santidade, até porque não podem ser santificados sem serem antes regenerados. O mero conhecimento filosófico não pode, portanto, por si mesmo, aumentar um só centavo na nossa santificação. Isso porque o princípio de santidade é distinto de todos os demais hábitos da mente, sejam eles intelectuais ou morais, como se afirma em 2 Coríntios 1:12 e Colossenses 2:18. Esta santidade não tem nada a ver, portanto, com tudo aquilo que é ou que foi criado pela própria mente e imaginação dos homens, porque ela vem de fora, é recebida do alto, ainda que afete e transforme a nossa mente, como se vê em 1 Coríntios 2:4 e 2:13. Na verdade, tudo que se pode aprender, intelectual e naturalmente, passa a residir na mente, mas não pode produzir essa vida que procede de Deus. Esta relação entre a vontade que reside na mente e a lei do pecado ou a lei do espírito, que operam no homem todo, a saber, no corpo, alma e espírito, são realidades que transcendem a própria vontade do homem e, por conseguinte, de todas as faculdades da sua mente. Paulo se referiu a isto em Romanos 7:15 a 25. O crente de si mesmo, com a sua mente, deseja servir a lei de Deus, mas isso não é tudo quanto ele necessita para poder servir aprovadamente a Deus, pois necessita que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus o capacite a fazer o que deseja e a não fazer o que não deve e não deseja fazer, porque somente esta lei espiritual pode vencer a lei do pecado que opera na carne e que é mais forte do que a própria vontade humana, que é uma das principais faculdades da mente. Em todos os atos provenientes do exercício da nossa vontade, duas coisas pelo menos devem ser consideradas: a primeira, quanto ao próprio ato em si, e a segunda, quanto ao fim que ele se destina. E assim também em nossa obediência sempre deve ser considerado o próprio dever em si e também qual é o fim que objetivamos com seu cumprimento. E, se esta finalidade visa a glória de Deus, então nossa obediência é evangélica. Então, se o todo de nossas aquisições filosóficas não tendem a este fim, ou mesmo não podem se prestar a isto, será de pouco ou nenhum valor diante de Deus. Todo nosso conhecimento intelectual tendo em vista a sua inutilidade em si mesmo, para produzir em nós ou nos outros a santidade que é esperada por Deus, pelo aumento e crescimento da santificação. Então, se nos aperfeiçoamos na filosofia, ou em qualquer outra área do conhecimento meramente humano, para prestarmos um maior e melhor serviço a Deus, estaremos fazendo muito esforço para nada, porque não é nesta fonte natural que encontraremos a vida sobrenatural que procede de Deus, e não é nesta semente que se encontra a vida eterna, senão unicamente na semente da palavra de Deus,
e especialmente na palavra do Evangelho de Cristo. Com isto, dizemos que a pregação e o ensino da Igreja não deve consistir em filosofias humanas, em moralismo humano, em ciências humanas, sejam elas de qual natureza for, senão exclusivamente na palavra de Deus, porque este é o único agente que foi dado por Ele para a santificação dos eleitos, como nosso Senhor afirma em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.